Sabe quando a gente usa um aplicativo ou entra num site? A gente vê botões, textos, imagens, tudo funcionando. Mas como é que o computador entende o que era para ele fazer? A gente escreve o código em uma linguagem, mas a máquina fala outra, completamente diferente. É sobre essa tradução, essa conversa entre o nosso código e o computador que a gente vai mergulhar hoje. Então, vamos direto ao ponto. A gente escreve código em linguagens como Python, Java, C++, que são chamadas de linguagens de alto nível. Elas são feitas para gente humanas entendermos. O problema? O computador não entende nada disso. Ele só fala uma língua, código de máquina. Basicamente uma sequência gigante de zeros e uns. E aí fica a pergunta: como que a gente faz essa ponte entre o nosso mundo e o mundo binário do processador? Pois é, existe um verdadeiro abismo entre a forma como a gente escreve o código e o que o hardware realmente executa. A gente precisa de um tradutor. Um programa que pega as nossas instruções, o nosso português, e transforma no binário que a máquina entende. Sem esse tradutor, nosso código seria só um arquivo de texto inútil. E para fazer essa tradução, existem basicamente duas grandes estratégias. A primeira seria pegar o programa inteiro, traduzir tudo de uma vez só e depois rodar. A outra seria ir com mais calma, pegar uma linha, traduzir, executar, pegar a próxima, traduzir, executar e por aí vai. Essa escolha entre tudo de uma vez ou linha por linha é o que define o que é um compilador e o que é um interpretador. Para essa ideia ficar super clara, vamos usar uma analogia bem simples, do nosso dia a dia. Esquece um pouco o código por um instante que você vai ver como tudo vai se encaixar perfeitamente. Imagina só a cena. A gente encontra uma receita de um prato que parece incrível, mas está escrita numa língua que a gente não faz a menor ideia do que significa. E agora? Como cozinhar? Basicamente, existem duas saídas, e cada uma delas é um retrato perfeito de como os nossos tradutores de código funcionam. A primeira solução é o que a gente chama de método compilado. É como se a gente contratasse um tradutor profissional. Ele pega o livro de receitas inteiro, traduz página por página e entrega um livro novo, todinho no nosso idioma. O trabalho é feito todo de uma vez, antes da gente sequer pensar em ir para a cozinha. Com esse livro novo em mãos, o tradutor já pode ir embora, a gente não precisa mais dele. A segunda solução é o método interpretado. Nessa abordagem, um amigo que fala a língua da receita senta do nosso lado na cozinha. A gente aponta para a primeira linha, ele traduz e a gente executa. Pique a cebola. A gente vai lá e pica. Depois, a segunda linha, ele traduz, a gente executa. A tradução acontece ali, na hora, passo a passo. O ponto principal aqui: esse amigo precisa estar presente sempre. Toda vez que a gente quiser fazer aquele prato, ele tem que estar lá. Beleza, agora que a gente entendeu a história da receita, vamos trazer de volta para os termos técnicos. Aquele tradutor profissional que preparou o livro todo e aquele amigo que traduziu na hora, eles são os nossos dois personagens principais, o compilador e o interpretador. Então, a conexão é direta, né? O compilador é como aquele tradutor que faz o trabalho pesado todo de uma vez, ele gera um produto final, o livro traduzido, que funciona por conta própria. Já o interpretador é o amigo que está ali do lado, traduzindo em tempo real, instrução por instrução. E essa diferença, que parece pequena, muda completamente o jeito como um software funciona. E olha só que interessante quando a gente coloca os dois lado a lado. O compilador, como ele traduz tudo antes, já cria um arquivo executável final. O resultado, uma execução muito mais rápida. É como já ter a receita traduzida. Só que esse executável é específico, só roda num sistema tipo Windows. O interpretador, por outro lado, é mais lento, porque ele traduz e executa ao mesmo tempo. Mas ele tem uma vantagem enorme: o mesmo código-fonte roda em qualquer lugar que tenha o interpretador. E na hora de achar erros, o interpretador para na hora, exatamente na linha do problema. O compilador te entrega uma lista de todos os erros de uma vez só, no final. Então, resumindo, a grande estrela dos compiladores é desempenho, velocidade pura. O código que ele gera é otimizado para aquele hardware específico, usando a CPU e a memória do jeito mais eficiente possível. É por isso que jogos, por exemplo, são compilados. E tem um bônus de segurança. Como o que a gente distribui é o código de máquina e não o código-fonte original, é muito mais difícil de alguém copiar ou entender a lógica por trás. Já do lado dos interpretadores, a palavra de ordem é flexibilidade. O lema aqui é: escreva uma vez, rode em qualquer lugar. O mesmo script Python, por exemplo, pode rodar no Windows, no Mac, no Linux, sem mudar uma vírgula. O desenvolvimento também é mais ágil.
A gente faz uma pequena alteração e já pode testar. Não precisa esperar um processo longo de compilação. E como ele para no primeiro erro, achar e consertar problemas costuma ser bem mais direto. Ok, então a gente tem, de um lado, a velocidade e do outro a flexibilidade. Parece uma escolha difícil, né? Mas e se desse para juntar o melhor de cada um? É exatamente isso que as abordagens mais modernas tentam fazer. E a solução para isso tem um nome: compilação just-in-time, ou simplesmente JIT. A ideia por trás do JIT é genial. Vamos tentar ter a performance incrível de um código compilado, mas sem abrir mão da portabilidade e da agilidade de um interpretador. E como essa mágica funciona? É bem esperto. O programa começa rodando normalmente, sendo interpretado. Enquanto isso, nos bastidores, um motor JIT fica de olho analisando quais partes do código são mais usadas, os chamados hot paths. Quando ele identifica um desses trechos, ele compila apenas aquele pedacinho para código de máquina, ali, na hora, enquanto o programa está rodando. Na próxima vez que o programa precisar daquele trecho, ele já usa a versão compilada, que é muito, muito mais rápida. O pulo do gato do JIT é que ele otimiza o código com base no uso real. Um compilador tradicional só olha o código parado, ele não sabe o que vai acontecer. O JIT não, ele vê o programa em ação e pode tomar decisões de otimização muito mais inteligentes, porque ele sabe exatamente como o código está sendo usado naquele momento. Isso não é só um conceito acadêmico, não. A gente usa a tecnologia JIT o tempo todo. A máquina virtual do Java, JVM, é um exemplo clássico. O ambiente.NET da Microsoft também. E talvez o mais importante para o nosso dia a dia, os motores de JavaScript dos navegadores, como o V8 do Google Chrome, usam JIT para fazer a web ser tão rápida e interativa quanto é hoje. Certo. Tudo isso é muito interessante, mas, na prática, por que essa escolha entre compilador, interpretador ou JIT realmente importa? O que isso muda no software que a gente usa? Muda tudo. A escolha da abordagem define para que tipo de tarefa uma tecnologia é mais adequada. Se o objetivo é desempenho máximo, performance bruta, a gente vai para o mundo compilado. É o caso de games, sistemas operacionais, softwares de edição de vídeo. Agora, se a prioridade é desenvolver rápido, ter flexibilidade, rodar em várias plataformas, aí o mundo interpretado brilha. É o caso da maioria dos scripts de web, da ciência de dados com Python, de automações. É sempre sobre escolher a ferramenta certa para o problema certo. E aqui vem um ponto muito importante para quebrar um mito comum. Nenhuma linguagem nasce compilada ou interpretada. A gente costuma associar Python com interpretador e C++ com compilador, mas isso não é uma regra da linguagem em si, é uma escolha da implementação. Existem compiladores para Python e até interpretadores para C++. A linguagem é só especificação, como ela vai ser traduzida é outra história. No final das contas, essa discussão toda se resume a um balanço fundamental na computação: velocidade versus flexibilidade. E essa escolha, que as pessoas que desenvolvem software fazem todos os dias, é o que define se o seu jogo vai ser super rápido, se o seu site vai ser interativo e se aquele script de análise de dados vai ser fácil de escrever. É uma decisão que está no coração de quase toda a tecnologia que nos cerca.